No livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 15. 2 Reis, capítulo 3, verso de número 15. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga, estou procurando. Estou procurando. Isso aí. 2 Reis, capítulo 3, verso de 1 ao 15. Aleluia, obrigado. A palavra diz assim, vamos ver o verso número 1. O tema da mensagem de hoje é cave poços. Diga comigo assim, cave poços. Isso aí. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 2, depois o verso 15, por causa do nosso tempo. Diz a palavra assim, e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Quantos anos? 12. Verso 2 diz assim, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Verso 3 diz assim, contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Verso 4, então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, que pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Vamos para o verso 15 agora, para a gente finalizar aqui. Ora, pois, disse o profeta Eliseu, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que ele pediu? O que ele pediu? Um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, o que aconteceu? Veio sobre ele a mão do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero nesta manhã te louvar, te glorificar, primeiramente pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor. Quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor agora ministre ao nosso coração, traga uma palavra rema ao nosso coração. Eu coloco cada vida, cada pessoa, o tempo que nós vamos passar aqui nas suas mãos, eu coloco a minha vida com toda a humildade, com toda a simplicidade que há em Cristo Jesus, seja o que ocupe a minha mente nessa manhã, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu só preciso de mais som. Se for sem voz, está abaixo. Aleluia aí, dá uma glória a Deus aí. Irmãos, eu quero falar de várias coisas nessa manhã, não perdendo o foco do Partido Pão, né? Da nossa visão de, nós estamos pregando já há algumas semanas, mas eu quero trazer uma palavra um pouco diferente hoje para você, mas nos contendo dentro da visão da unidade. Quem entendeu, diga aleluia. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre Jorão. Quem já ouviu falar sobre esse rei? Como é que é o nome dele? Jorão. Jorão é filho de Acabe, filho de Jezabel. Alguém já ouviu falar sobre Jezabel? Todo mundo, né? Acabe é marido de quem? De Jezabel e pai de Jorão. Quando você vai ler o contexto da história de Acabe e Jezabel, o que eu posso apenas lembrar é que ela era adoradora de Baal, lembra disso? No desafio do profeta Elias, e lá no Monte Carmelo, quando ele desafia os profetas de Baal, ele estava desafiando a própria Jezabel naquele momento, porque ela era adoradora de Baal, ela tinha 400 profetas de Baal. Quantos profetas? 450 parece, né? 450. E naquele momento o fogo do céu desce e os profetas depois são mortos à espada, e Jezabel manda um recado para Elias, lembra? Lembra disso? Só para você ter uma ideia não sei a palavra certa, mas da sagacidade de Jezabel, né, e da violência dela. E Elias teve medo, não é isso? O profeta teve medo, e você já sabe a história depois, no final. Só que Jezabel, essa mulher morreu. Dá uma glória a Deus aí. Dá um aleluia aí, Jesus. Aleluia aí. Né? Nem todo mundo que é mal dura para sempre. Oh, glória, né? Você pode dar um aleluia? Então, uma coisa ruim na sua vida vai acabar. Você recebe?
Jezabel morreu, também Acabe morreu. Os dois, Acabe casa com Jezabel, e nessa aliança que ele faz com Jezabel, com isso ele acabou pecando. E acabou levando a nação, né, à degradação, ao pecado, ao erro, e com isso recebeu a punição do próprio Deus. Até a morte de Jezabel foi profetizada. E a Bíblia diz que os cães lameriam as suas feridas, do seu sangue. Isso aconteceu na vida de Jezabel. Mas eu quero falar do seu filho, né? Aí a Bíblia diz que ela tem um filho, Acabe e Jezabel. E o nome dele é... Como é que é o nome dele? Jorão. E esse menino diz que filho de peixe, peixinho é. Já ouviu essa expressão? Filho de peixe, peixinho é. E esse rei, chamado Jorão, ele aprendeu com seus pais. A Bíblia diz que ele não foi tão mal quanto Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que ele removeu, depois você pode ler do verso 1 ao 4 em diante, você vai perceber que ele removeu os altos de Baal. Foi a única coisa boa que ele fez. No mais, a Bíblia mostra que ele aumentou os impostos. Jezabel já cobrava, mas Acabe, impostos altíssimos. Agora Jorão também está cobrando impostos altíssimos, que não dá nem para falar sobre eles. E agora ele reina em lugar dos seus pais, em Israel. O reinado dele se dá em Jerusalém e Samaria, que era o lugar que ele ficava. E ele agora remove essas colunas, mas no verso 3 diz que ele aderiu aos pecados de Jeroboão. Parece que um pecado é uma coisa que passa, não é? É uma maldição que passa. Jeroboão foi um dos piores reis de Israel. E a Bíblia diz que ele se apegou aos pecados de Jeroboão, né, que fez pecar Israel e não se apartou deles. Então esse rei era um rei. Como é que você definiria esse rei? Ele era um rei de Deus ou era um rei não de Deus? Ele era de Deus ou não era de Deus? Ele era de Deus ou não era de Deus, irmãos? Não era de Deus. Ele estava reinando sobre Israel, mas estava debaixo de pecado, estava debaixo de erro, estava debaixo de condenação. Agora acontece uma coisa aqui, que eu queria que você olhasse na sua Bíblia no versículo 4, está aí, 1 Reis, 2 Reis. Acontece uma coisa aqui, é que o rei chamado Mesa, eu não sei por que deu esse nome para ele. Mesa que você tem lá na sua casa, né? Não é isso? Você muda de lugar, coloca um pano, mas está aqui, ó. Então, Mesa, não dê nome para o seu filho de Mesa, por favor. Está aqui o nome dele. Então, Mesa, rei dos Moabitas, que era contratador de gado, né, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros por sua lã. É muito ou é pouco isso aqui? É um imposto muito alto, né, que ele pagava para o rei de Israel, para Acabe e Jezabel. E agora ele tem que pagar para quem? Para Jorão. Jorão é o filho de Jezabel, que está no trono. Aí a Bíblia diz que ele, de repente, ele toma uma decisão. Qual que é a decisão que o Mesa toma? De não pagar mais impostos. Aí a Bíblia diz aqui no verso 5, porém morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas. Ele se revolta contra o rei de Israel. Ele se revolta contra quem? Contra Jorão. Estou te ensinando a palavra de Deus, aleluia. Contra Jorão. Aí a Bíblia diz, por isso Jorão ao mesmo tempo saiu e fez uma revista a todo Israel. Ou seja, ele deu uma olhada para ver quem estava pagando, quem não estava pagando. Após conferir tudo isso, o Jorão toma uma decisão, irmãos. Quando a luta vem, a gente precisa estar atento às decisões que a gente toma. Aleluia. Você precisa estar atento às alianças que você faz. A Bíblia mostra que Jorão, a primeira decisão que ele toma é se aliar com um profeta. Diga aleluia. É se aliar com um servo de Deus. Escuta isso aqui, ó. A Bíblia diz então, verso 7, ele toma a decisão de lutar contra o rei de Moabe, que era Mesa, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo às guerras contra os Moabitas.
a primeira decisão de Mesa foi procurar Josafá. Quem que era Josafá? Josafá era o rei de Judá. Diga aleluia. Josafá era um santo homem de Deus. Josafá tinha altar na vida. Você pode dar um glória a Deus? Quando a Bíblia fala de Josafá, fala daquele que restaurou a adoração. Lembra disso? Em Israel. Josafá tinha vida com Deus, tinha aliança com Deus, tinha altar com Deus. Então a primeira decisão de Jorão, a primeira decisão dele é fazer uma aliança com uma pessoa que tem altar. Aí eu pergunto para você, quais são as pessoas que você tem aliança com elas hoje? Isso fará toda a diferença na sua vida. Aí quando o Josafá recebe essa mensagem de Jorão, ele responde assim, e disse ele, subirei e serei como tu. Oh, coisa boa, hein? Não é? Você pode dar um aleluia? Aleluia. Você está num aperto, você está com um rei que se levantou contra você, que não quer pagar imposto. O rei de Moabe não era qualquer pessoa, mesmo era uma pessoa muito, muito forte. O seu exército era enorme. E agora, a primeira coisa que ele recebe é um sim. Ele procura Josafá e disse, subirei, serei como tu, o meu povo, como o seu povo, né? E os meus cavalos com os teus cavalos. Oh, aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Nem sempre na hora que a gente está na adversidade a gente consegue alianças boas, não é? Mas ele consegue aqui. Como Josafá, aí a resposta é como Josafá, rei de Judá, faz uma aliança com Jorão, rei de Israel. Eu queria que você pensasse nisso, mas no final eu vou falar. Como que o rei de Deus, Josafá, faz uma aliança com um Jorão, um rei ímpio, um rei que não serve a Deus? Tem um porquê disso aí, mas eu queria que você pensasse. Agora eu queria que você, já adiantando para você, a aliança precisa ter propósito. Repita comigo assim, toda aliança precisa ter propósito. Você quer que eu responda agora de uma vez? Pode responder agora de uma vez? Sabe por que Josafá fez uma aliança com o rei Jorão? Porque se Jorão atacasse Jerusalém, qual cidade seria a próxima que ele atacaria? Depois de Jerusalém, qual cidade próxima que ele atacaria? O Mesa atacaria primeiro Jerusalém, depois Samaria e depois Judá. Josafá era rei de quê? De Judá. O inimigo é o mesmo. Efésios 6:10 diz que não demais, irmãos meus, se fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Não é? Revestido de toda a armadura de Deus para que possais suportar, não é isso? Os ataques do diabo, sabendo que a nossa guerra é contra principado e potestade. Então olha para o irmão do lado e fala assim, nosso inimigo é o mesmo. Você pode dar um aleluia? Então diga comigo assim, aliança tem que ter propósito. É forte, não é? Aliança tem que ter propósito. Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos falando de comunhão, do partir do pão, mas seremos todos nós íntimos uns dos outros. Às vezes você nunca foi na minha casa tomar café na minha casa, eu nunca fui na sua casa, mas nós temos uma aliança. Aleluia! E o inimigo nosso é o mesmo. Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos no mesmo propósito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então não faça de ninguém da igreja seu inimigo é Satanás. Amém. Então Josafá, ele pensa assim, por que não lutar hoje uma guerra que eu vou ter que lutar amanhã? Por que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Ele olha e fala assim, se Mesa vencer Jorão, a próxima cidade que ele vai atacar será Jerusalém. Samaria e Jerusalém. Amém ou amém? Amém? Então é questão de raciocínio. É questão de entender que eu posso não me dar bem com a Lúcia, mas nós temos o mesmo propósito. Qual que é o mesmo propósito? Ganhar as almas para Jesus. Qual que é o mesmo propósito? Batizá-las. Qual que é o mesmo propósito? Ensiná-las toda a verdade. Qual que é o mesmo propósito? Fazer que Jesus vença. Então o inimigo é o mesmo
demônio que luta contra você é o mesmo demônio que luta contra mim. Então a aliança precisa ter propósito. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar uma aleluia? Então quando você for fazer uma aliança com alguém, lembra do propósito. Às vezes as pessoas perdem porque as alianças delas são feitas com pessoas que não têm a visão do mesmo propósito de reino de Deus. Ah, pastor, fiz uma aliança com a pessoa. Nesse momento o propósito é certo. Você consegue entender? Que Jorão, que Mesa não era inimigo só de Jorão, Mesa era inimigo também de Josafá. Era um inimigo em potencial. Então eles se unem para uma aliança que tinha um propósito. Diga aleluia. Aí no verso 8 e 9 a Bíblia diz que Jorão pergunta a Josafá: por qual caminho nós iremos? Josafá dá a resposta para ele dizendo que ele iria com ele na peleja. E agora ele pergunta: por qual caminho nós subiremos? Aí no verso 8 diz assim: por que caminho subiremos? Então disse ele, Josafá: pelo caminho do deserto de Edom. Quando chega no caminho do deserto de Edom, eles encontram o rei de Edom. Agora se torna 3: Jorão, Josafá e o rei de Edom, que a Bíblia não fala o nome dele aqui. Os 3 se unem nessa aliança. Preste atenção. E a Bíblia diz no verso 9 que eles andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Irmãos, no deserto, 7 dias é muita coisa. Eles estão andando e o exército e o gado seguiam e não tinha água. Aí acontece uma coisa aqui: os 3 reis unidos, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, os 3 unidos contra a mesa. Agora começa a ficar sem água. Você já percebeu uma coisa? Eu andei ficando sem água aí em casa por causa do problema de caixa d'água. Irmão, a luz acaba, você dá um jeito. E a água? É ou não é? Eu fiquei pensando na casa de quem que vai tomar banho. Primeiro você já começa a pensar em perturbar os outros. Porque sem água, sem luz dá para resolver, mas sem água começa a feder aquelas partes, não é? Meu Deus do céu. Como é que você vai arrumar? Imagina eles com os animais, com os gatos, né? Com tudo ali. Meu Deus abençoa. Em nome de Jesus. Imagina isso sem água, como é que você faz? Aí a Bíblia diz no verso 10 que Jorão começa a murmurar. Jorão começa a dizer assim: então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. É sempre assim quem não confia no Senhor. É ou não é? Sempre assim. Primeira adversidade começa a murmurar. Aí a Bíblia diz que no verso, a 4ª coisa que a gente precisa aprender é que é preciso tomar decisões certas nos momentos difíceis. O rei Jorão está agora desesperado. Pronto. Ele recebe um sim de Josafá, tem a companhia de um rei chamado de Edom, e agora está andando no deserto por 7 dias. A água acaba, Jorão começa a desesperar. Aí você precisa, na hora da luta, irmãos, no momento como nós estamos vivendo, tomar cuidado com as decisões que a gente toma. Tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Tomar cuidado com o que a gente está falando. Nesse momento, Jorão reclama: Deus deve ter trago a gente aqui para matar nós 3. Não tem base a condição disso. Aí no verso 11 e 12, Josafá faz Jorão calar a boca, o repreende e o traz de volta para o propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. A mensagem é grande, eu preparei já tem dias, não dá tempo para pregar. Eu estou doido para pregar tudo, não dá tempo, mas eu estou resumindo para você. Você pode dar uma aleluia? Aleluia. A coisa melhor que tem é a palavra que fala com a gente primeiro. Deus falou comigo primeiro. Estou só compartilhando com você. Você pode dar uma aleluia? Essa é a melhor mensagem. Nesse momento aqui, você precisa tomar cuidado para tomar decisões certas dentro do propósito de Deus. Se não fosse esses 7 dias pelo deserto, eles não fariam o que você vai ver aqui agora.
Quando eles perguntam para Josafá, o Jorão está reclamando, nós vamos morrer aqui. Aí Josafá repete e diz para Jorão assim, cala sua boca, escuta o que eu vou te falar. E disse Josafá, não há aqui algum profeta. Aleluia, você não entendeu nada. Quando você anda com pessoa de Deus que tem vida com Deus, sempre vai te lembrar do profeta.